Bom, vamos lá novamente. Há sim a necessidade de haver um salto quântico a nível de comunicação, pois a comunicação verbal é primitiva, é animal, pertinente à carne. Como exatamente você pretende se comunicar no paraíso, na eternidade? Pense e raciocine, meu amigo. No livro de 2 Coríntios capítulo 12, versículo 4, disse o apóstolo Paulo: Fui arrebatado ao paraíso e ouvi palavras indizíveis, que não é lícito aos homens falar. Não é que Paulo foi proibido de falar sobre o que ele havia ouvido na eternidade, muito pelo contrário. Paulo não ouviu absolutamente nada nos céus, pois a comunicação na eternidade não é verbal, e sim espiritual. Neste caso, podemos entender perfeitamente porque o apóstolo João, no livro de Apocalipse, acabou citando que no paraíso existe ruas de ouro e de pedras preciosas, simplesmente por falta de comunicação, de expressão do Espírito. Então, o apóstolo João se utilizou exatamente da sabedoria humana, daquilo que era mais valioso para o homem aqui na terra. O apóstolo João atribuiu aos céus, mas é óbvio que no reino dos céus não existe ouro, meu amigo. É óbvio que não existe vida eterna no paraíso, pois, sendo a vida de grande estima para o homem aqui na terra, logo foi atribuído que na eternidade ela é eterna. Mas não existe estes termos eternidade, não existe termos vida, não existe ouro, pois a realidade não é verbal. Qualquer coisa que pode ser falada aqui na terra não existe exatamente no paraíso, pois o paraíso de Deus é espiritual e não verbal. Nisto podemos entender por quê. No livro de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10, disse Paulo: Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. Deus não revelou através de palavras, pois a realidade espiritual não é verbal. Nisto podemos entender porque no livro de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 17, acrescentou Paulo: Porquanto Cristo não me enviou para batizar, mas para proclamar o Evangelho. De que forma? Através de comunicação primitiva? Através da comunicação verbal? Através da comunicação animal? Não, meu amigo, disse Paulo, não por meios de palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo se não se faça vã. Qualquer tentativa de descrever a graça de Cristo através de palavra acaba anulando a graça. Pois, no livro de 2 Coríntios, capítulo 3, versículos 6 e 7, disse Paulo, o qual nos fez também capazes de ser ministro de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Com letras sobre pedras foi gravado o ministério que trouxe a morte. O ministério da letra, da palavra, é a própria morte. Neste caso, podemos entender que o ministério do Espírito nada tem a ver com letra, nada tem a ver com palavras. Repito mais uma vez, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata. O ministério da palavra acaba aniquilando exatamente a tentativa de descrever o que está nos céus. Por isso, há essa necessidade de saltar de nível. Estamos falando num nível quântico, por assim dizer, pois a comunicação verbal é primitiva, é animal. A comunicação do espírito nada tem a ver com palavras, nada tem a ver com ouvir ou com se comunicar falando. Está em outro patamar. Desperte, meu querido amigo. Não há como ascender aos céus sem primeiro despertar exatamente desta nova comunicação aqui na Terra. Não há como ascender aos céus sem passar pelo salto quântico. Não há como entrar no paraíso cego, surdo e mudo. Pense, raciocine, meu amigo.